fazer uma pergunta que eu faço praticamente para todos os convidados, e como vocês são irmãos, a história talvez são meio parecida. Eu pergunto quase para todos os convidados se nasceu num lar cristão. Vocês nasceram num lar evangélico, se converteu depois? Como foi esse início da fé de cada um? Acho que é melhor eu começar, né? Por ser o mais velho. Então, assim, nossos pais se converteram. Eu tinha 5 anos de idade, nessa faixa, 4, 5 anos de idade. Então era só o meu pai, minha mãe e eu, né? Criancinha pequena. E o testemunho da minha mãe, assim, ela foi o que acabou trazendo, assim, o encontro da família com Deus, né? Minha mãe, depois de mim, ela ficou grávida 3 vezes. Só que nenhum dos bebês, eles sobreviveram, né? Eu lembro que chegou até a sair assim, até chegou a vir para casa, né? Que eu acho, se não me engano, já tinha nome, tudo. Se não me engano, Alessandro, né? E não sobreviveu. Depois teve mais 2, né? Que também acho que não chegou nem a sair do hospital. E minha mãe tinha esse problema com outros médicos, né, desenganado, e falava que minha mãe tinha um útero infantil, né? O útero dela era um útero como se fosse de uma criança. E então foi desenganada pelos médicos. Daí meu pai trabalhava na época assim de turno, à noite, né? E tinha um amigo dele que participava, né? Era muito próximo a ele. E após assim ver meu pai e minha mãe indo a um monte de lugares, né? Buscando uma solução, porque desenganado pelos médicos. Então, assim, eles foram em tudo que é lugar. Eu até me lembro que eu acompanhei em alguns lugares que a gente foi, né? A gente chegou a procurar né, alguns lugares que eram espírita, centros, né? E as coisas, felizmente, nunca não melhoravam, né? Aí foi quando esse amigo, ele pegou e, sem meu pai saber, quando ele, creio que foi Deus ali, ele viu uma estratégia de trocar de horário com meu pai. Então, quando meu pai estava de dia, ele estava à noite. Ele pegava eu e minha mãe e levava numa igreja, que era a Casa da Bênção em Mauá, né? A Casa da Bênção estava começando, eles tinham um galpão enorme ali no centro de Mauá. E eles começou a levar a gente ali, minha mãe começou a ser liberta. Aí chegou um momento que ele não tinha mais como esconder, né? E falou com meu pai um pouco resistente, mas começou a ir também. Aí Deus foi libertando minha mãe, curou minha mãe. E na época o missionário Francisco Afonso, que era o líder da igreja Casa da Bênção, ele profetizou para minha mãe. Quando ele orou pela cura, né, do ventre dela, ele orou e falou que ela seria mãe de profetas, né? Que ela era mãe de profetas. E depois disso, né? Daí minha mãe engravidou do nosso irmão do meio, Danilo. Depois o pastor Denis. Tem a Sara, que é a nossa irmã mais velha, e tem a Sheila, que é a caçula. Então, a obra foi tão bem. Deus fez a obra por completo, porque quando minha mãe, a Sheila, na verdade a caçula, minha mãe já estava praticamente operada. E mesmo assim, a bênção foi por completo. Veio a Sheila ainda e, né? Então foi através dessa enfermidade da minha mãe que então nossos pais entregaram a vida pro Senhor. E na verdade assim, depois de mim, todos eles nasceram num lar já cristão. Mas eu ainda tive essa experiência, mesmo, claro, criança, muito pequeno, de não começar num lar, num berço evangélico, né? Num lar cristão. Mas pastor Denis nunca ficou fraco, crescendo num lar evangélico, às vezes quando fica na adolescência, pensa em sair. Ah, sim. O pastor Denis passou por isso? Eu desviei, talvez até mais do que o pastor Dani, né? Que eu tive envolvimento com coisas mais pesadas, né? Eu me lembro, assim, ainda um pouquinho antes de conhecer minha esposa, que uma pessoa falou para mim: Denis, faz 4 anos que eu te conheço
E tem 4 anos que eu te vejo, toda vez que eu te vejo, ou você tá drogado ou você tá embriagado, né? Daí aquilo foi um choque para mim, né? E daí eu falei, não, vou mudar de vida. Eu preciso mudar de vida, né? E dali por diante eu falei, não, eu preciso, e voltei, né? Daquele tempo, a primeira pessoa que eu liguei foi para que hoje é minha esposa. Eu falei, olha, se eu decidir mudar de vida, você ficaria comigo? Ela falou, sim, eu ficaria. Ela falou, mas mesmo assim, você me conhecendo, você ficaria comigo? Ela falou, sim, eu ficaria. Daí eu falei, mas você sabe que eu tenho um chamado, que eu brincava com ela, né? Você sabe que eu tenho um chamado pastoral. E ela conta isso, ela dá muita risada, porque ela falou assim, não, eu não acredito, né? Tipo, ela não acreditava nisso, né? Uhum. E dali por diante, quando a gente começou a ir para a igreja, quando ela começou a ir junto comigo, a gente ainda namorava, todas as igrejas que a gente entrava, vinha um profeta e falava assim, ó, Deus vai te levantar como pastor. Eu lembro que eu acho que foi a terceira ou quarta igreja que a gente foi, era na Estrela da Manhã, isso a gente já estava casado, no bairro Demarco, um pouco antes de nascer a igreja no NBP, né, a Igreja nos Braços do Pai. E eu tinha ido nessa igreja, aí eu falei assim, olha, a Eliette estudava na faculdade, eu praticamente trabalhava, e ela estudava, trabalhava, então ela saía 4 horas da manhã de casa, 5 horas da manhã, e voltava meia-noite por causa da faculdade e do trabalho. Então, eu falei assim, olha, eu saio do trabalho, eu vou na igreja, então eu oro, vou lá na igreja, vou orar, vou para o mercado fazer compra, volto para fazer a janta, né? E quando eu entrei na igreja aquele dia, a pastora já estava pregando já. Daí eu dobrei o joelho, essa pastora desceu do altar. Na hora que eu levantei, ela virou para mim, ela falou assim, olha, eu vejo um portal diante de você, uma porta muito grande, esse portal ele toca os céus, e eu vejo muitas ovelhas, muitas ovelhas passando por essa porta, e essa porta é você. Eu falei, meu Deus, e logo depois o pastor Dani, a gente estava na casa do meu pai, o pastor Dani falou, preciso falar com você. Daí ele já veio falando do ministério, né? Aí eu deixei ele para ele falar, que eu acho que... que você já foi lá na frente, eu ia perguntar isso do chamado. Sim. Mas antes de entrar no chamado, até que nasceu uma igreja em Ribeirão Preto abençoada, vocês comentaram ali que o sobrenatural já existia. Você contou até da experiência dos seus... Se quiser até repetir dos jovens lá. Sim. Desde novo acontecia o sobrenatural. Por que acontecia? Os seus pais oravam muito? Ou era um avivamento que estava vivendo aquela época? Conta o que acontecia de sobrenatural e por que acontecia. Os nossos pais sempre foram de muita oração, sempre. Lembro de a gente pequenininho, meu pai trabalhando, e a gente sentia qualquer coisa assim. Mãe, tô doente, tô com dor de cabeça, tô mal. Minha mãe vinha e já orava. Então a questão da cura assim sempre foi muito presente na nossa casa, né? Tanto assim, eu não lembro da gente ir em hospital. Assim, eu lembro de ir pro hospital quando eu tive que fazer quando eu pisei num caco de vidro na rua, que cortou o pé, daí o vizinho teve que levar a gente no hospital. Mas de outras vezes, a gente doente, mal, assim, minha mãe, tudo ela orava, tudo. Sentia qualquer coisinha, ela vinha e orava. Então, eu acredito que minha mãe tem essa unção, né, de cura. Então foi uma coisa que era normal, assim, na nossa casa. E eles eram muito, assim, intercessores, né, da gente, né, principalmente nessa fase que depois, a gente já maior, a gente foi se afastando, né. Que nem, eles ficaram que nem na casa da bênção até, mais ou menos até eu tinha uns 10 para 11 anos, por aí. Quando eles saíram da casa da bênção e vieram para a Assembleia de Deus, que era o Ministério de Santos, em Ribeirão Pires. E nessa transição aí que eu já estava mais fraco, já, né, pré-adolescente. Aí eu comecei a trabalhar muito novo, né? Então, assim, daí eu usava meio que a desculpa do trabalho e da escola, né? Comecei a trabalhar há 14 anos, então estudava à noite, então assim, daí depois já emendei com a faculdade, então o que acontecia?
eu usava muito essa questão meu, não tem tempo. Não tem tempo para ir para a igreja. Então, assim, o negócio era trabalhar, estudar. Eu trabalhava muito de final de semana, né? Porque eu trabalhava numa manutenção de uma empresa e eu tinha que trabalhar fim de semana. Então, assim, eu vivia trabalhando e estudando, né? Então, assim, e já nessa época, voltando às experiências, né? Eles menores, assim, minhas irmãs, elas, na brincadeira, começavam a brincar, tipo assim, orar. Eu vi uma presença de Deus terrível em casa, no quarto delas. Tanto que às vezes eu chegava da faculdade, eu era, tipo assim, eu falo recém-convertido porque, na verdade, eu era filho de crente, né? Não tinha experiência. Apesar de sempre que a gente ia em algum lugar, alguma igreja, quando meus pais faziam culto em casa, a gente meio que dava um jeito de fugir ou de querer ignorar, mas sempre Deus falava com a gente, né? E aí então né, quando Deus começou assim usar, começou primeiro nas meninas, elas pequenininhas, elas oravam, começavam a orar e vinha um poder, uma presença de Deus. Nosso irmão do meio, ele tinha medo. Ele tinha medo. Ele ia lá, às vezes, pro quarto delas lá e se ficava debaixo dos cobertor, porque ele estranhava, né, aquilo ali. E eu já. Mas era forte mesmo? Era forte as coisas, era forte. E criança? Criança. Tinha quantos anos? Nem na faixa de uns 20 anos, elas na faixa de 10, porque a minha diferença pra Sheila, que é a caçula, são 11 anos. Então, assim, pra Sara, acho que é 10, 9 anos. Então, assim, eu, tipo, com 20 eles com 10, 11, nessa faixa. O deles nós temos 7 anos de diferença, então, assim, um pouquinho mais velho, mas, assim, era uma presença muito poderosa.